Projeções atualizadas da Stonex apontam que o consumo de biodiesel deve subir 9% em 2025 e 6,4% em 2026. Números importantes para o mercado e que eu trago agora para a conversa ao vivo com o analista de inteligência de mercado da Stonex, Leonardo Rossetti. Ele já está com a gente aqui conectado. Leonardo, seja bem-vindo com a gente. Um bom dia, né? Tudo bem com você? Bom dia, Felipe. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Bom, muito obrigado mais uma vez, viu, pela participação aqui com a gente. Leonardo, o relatório ele projeta então esse crescimento de 9% no consumo de biodiesel esse ano e cerca aí de 6,4% no ano que vem. O que, na avaliação de vocês, está impulsionando esse aumento ano a ano? Bom, vamos lá. Primeiro que para esse ano, né, e também para o ano que vem, a gente enxerga esse crescimento da demanda do diesel B como um todo, né? Lembrando que o biodiesel ele é misturado no diesel A, né, o diesel fóssil, e o que é o que vira o diesel B. Então, primeiro a gente olha para o diesel B como um todo, né? E hoje a nossa visão é de um crescimento robusto esse ano para o diesel B, puxado por um crescimento do PIB, por safras agrícolas muito volumosas, né? Uma safra recorde de soja que movimenta muito caminhões, muitas cargas, né? Uma atividade industrial também impulsionando, e isso tem favorecido. Junto disso, para esse ano a gente teve um aumento da mistura do biodiesel também, né? Aí entrando então no biodiesel, a partir de agosto a gente teve esse aumento da mistura de 14% para 15%. Então, naturalmente, isso vai também acarretar em volumes maiores, né? A gente já tem visto aí recordes nas vendas, né? Outubro marcou um novo recorde histórico nas vendas do biodiesel. Então, devemos terminar esse ano um desempenho muito forte. Para o ano que vem, a gente está até olhando dois cenários, né? Um cenário de manutenção da mistura em B15, né? No 15%, e um cenário de avanço. Teoricamente, deveria ser um ano de avanço, mas a nossa expectativa aqui na Stonex é de manutenção. Mas, mesmo assim, né? A gente está indo para um ano em que devemos ter um crescimento de novo, né? No movimento de cargas. A Stonex projeta uma safra recorde de soja. Com isso, o consumo de diesel B ele deve crescer também, um pouco menos, né? Para esse ano a gente projeta 2,7 de crescimento, para o ano que vem 1,9, mas mesmo sem um aumento da mistura, a gente tem aí os 12 meses de B15, né? De 15% contra apenas 5 meses de B15 em 2024. Então, em 2025. Então, essa base comparativa também muda, o que deve aí impulsionar, né, gerar um crescimento significativo no ano que vem. Então, é uma mudança regulatória importante, né? Essa mudança do B14 para o B15 é uma participação que, de fato, impacta diretamente o consumo, né? Com certeza, né? A gente tem aí volumes maiores sendo misturados, né? Isso aí também impacta toda a cadeia de matérias-primas, né? A gente costuma falar muito do óleo de soja, que o óleo de soja é a principal matéria-prima de longe, né? Então isso impulsiona muito também, né? O biodiesel é um setor que tem impulsionado muito esmagamento de soja, consumo de óleo de soja no mercado doméstico. Nos últimos anos, o Brasil tem exportado já bem menos, porque a gente tem direcionado essa matéria-prima principalmente para o biodiesel. E vale destacar que ainda existe a possibilidade do B16. O CNPE, né, a Lei Combustível do Futuro, ela prevê aí aumentos de 1 ponto percentual até a gente chegar no 20% lá em 2030. O ponto é que, na nossa visão, podem haver atrasos, né? Esse ano mesmo, né, a previsão era para o B15 entrar a partir de março, ele foi postergado só para agosto, né? Por conta de preocupações com a inflação sobre o óleo de soja, né? E como ele poderia afetar aí o consumidor final, né? Para alimentação e até um pouco também o impacto dele no preço final do biocombustível. Para o ano que vem, como a gente... então, o esperado, teoricamente, era o B16, mas a gente já viu aí sinalizações aí do Ministério de Minas e Energia indicando que eles podem postergar. A gente sabe que é um ano eleitoral, que o governo se preocupa ainda mais com essas questões, preço do combustível, inflação. Então, tem a permanência, a gente acredita nessa permanência do B15, mas se a gente tiver um B16, o crescimento deve ser muito forte no ano que vem.
Leonardo, pelo que eu vi, a participação do óleo de soja no mix ali caiu um pouco, enquanto o uso de sebo bovino aumentou. Vocês observaram esse movimento? Isso pode sinalizar algum tipo de mudança estrutural no mercado? Enfim, como é que vocês observam esse movimento? É bom ponto que você tocou, Felipe. Esse movimento ele está muito atrelado com a questão das tarifas, né? Nas tarifas dos Estados Unidos, o sebo bovino ele foi impactado e ainda é impactado. Os Estados Unidos hoje ele é responsável por comprar mais de 90% do sebo que o Brasil exporta, e com esse problema das tarifas, né, o Brasil deixou de exportar nesses últimos meses e tem direcionado mais para o biodiesel, né? Na média, né, se a gente pegar até agosto, o sebo bovino ele representava só 5,8% de todos os insumos usados para o biodiesel. Já se a gente olhar aí setembro e outubro, essa participação foi de 8,7% e de 9,5%, respectivamente. Então a gente viu esse incremento. Para os próximos meses e até para o próximo ano, pode ser que isso permaneça, principalmente se as tarifas sobre o sebo bovino continuarem, né? O que isso gera, né? Isso tira um pouco da pressão sobre o óleo de soja, né? Hoje, segundo as nossas estimativas, o óleo de soja ele representa aí cerca de 84, 85% de todas as matérias-primas. A gente viu essa participação cair para 82, 80, então ainda é uma participação muito grande. E estruturalmente, o óleo de soja deve continuar sendo o principal insumo, né? Até porque se nós estamos projetando aí, né, crescimentos robustos na produção de biodiesel nos próximos anos, o óleo de soja ele acaba sendo aí a única matéria-prima que consegue expandir a oferta nesse curto período de tempo, né, da forma que o biodiesel demanda, né? Isso porque a gente tem visto o crescimento no esmagamento no Brasil, novos investimentos nessa frente também, e a gente ainda tem as exportações que a gente consegue reduzir para direcionar no mercado doméstico. Mas o sebo ele tem ganhado aí mais participação mesmo, ele deve continuar mantendo isso pelo menos pelos próximos meses, né? Isso ajuda também, então, como eu mencionei, tirar um pouquinho a pressão de demanda aí sobre o óleo de soja, principalmente nesse momento agora do fim do ano, em que o esmagamento, né, e consequentemente a oferta já é um pouco mais lenta do que nos meses anteriores. Muito bem, Leonardo. Quero agradecer a gentileza de ter atendido a nossa demanda, ter conversado um pouquinho com a gente aqui sobre essas projeções. Muito em breve, com certeza, a gente volta a conversar aqui sobre atualizações, sobre novas projeções aí para esse mercado tão importante para o agronegócio, viu? Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana aí para você, Leonardo. Muito obrigado, sigo à disposição aí e um ótimo dia a todos. Valeu.